Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar um pouco de Angelo Roncalli. Angelo Roncalli é o Papa João XXIII. O Papa João XXIII morreu faz agora 60 anos. E foi um Papa que, tendo sido eleito com uma idade já avançada, ele tinha 76 anos quando foi escolhido para Papa, acabaria depois por quase que diria surpreender a Igreja, surpreender o mundo ao convocar o Concílio Vaticano II. É uma figura muito interessante, ficou um pouco conhecido como o Papa Bom, portanto uma figura com um lado humanista importante. Ele era filho de uma família de rendeiros da Lombardia, portanto norte de Itália. 13 irmãos, eram 13 irmãos, ele era o mais velho, e depois seguiu, digamos, uma vida como primeiro padre, depois bispo, depois cardeal e finalmente Papa. Jaime Nogueira Pinto, olhando para, portanto, este é um dos Papas que já foi declarado santo, até pelo Papa Francisco, e tem esta imagem do Papa Bom. Porquê? Não sei, também, vamos lá ver, a imagem, nós vínhamos, eu vivi exatamente a transição, portanto, eu penso que ele foi eleito Papa em 58. 58. Ele é de 58 a 63, 5 anos. Ele só é Papa 5 anos. Estava eu no liceu, portanto já tinha, enfim, consciência do mundo e lia bastante. E lembro-me perfeitamente, nós vinhamos de uma imagem do Papa Pio XII, que tinha um ar estético, muito austero. Grave, austero. Sim, ele era um aristocrata de família. Ainda vinha numa cadeirinha que era levada, e portanto tudo aquilo, eu lembro-me que houve de certo modo, a aparecer este Papa que tinha um ar assim, muito simpático, era assim mais para o gordo, assim com um ar bastante acolhedor, etc. E tudo. E depois veio também a questão do concílio, que eu lembro-me que foi uma coisa muito, muito curiosa, porque, enfim, o concílio foi na altura, portanto, nessa altura tinha 12 anos, exatamente, quando acabou o pontificado teria 17, portanto foi toda essa transição. O concílio só acaba depois, não é? O concílio só acaba depois, mas é iniciado por ele. E de facto o concílio introduziu, eu sou, a Zezinha, a minha mulher, sempre que você vê-se bem que é pré-conciliar, porque de facto a gente fica com essa primeira formação religiosa que se tem, é depois muito, vamos lá ver, antes do concílio, por exemplo, havia uma coisa que era curiosíssima, é que nós como miúdos vivíamos e como miúdos que íamos à igreja e à catequese e todas essas devoções religiosas, por exemplo, praticamente tudo era pecado. E um dos problemas que havia, que é um problema da minha infância e de muita gente que viveu essa infância, essas infâncias, era que também havia uma outra regra, que no dia da comunhão, quer dizer, a comunhão ainda tinha que ser, se não estou em erro, em jejum. Portanto, havia um tempo, normalmente mediava um tempo entre a confissão e a comunhão. E como tudo era pecado, normalmente cometíamos pecados, porque pecar por maus pensamentos, sei lá, a gente passar por uma miúda e pensar qualquer coisa normal, pronto, a gente achava que era pecado, lá ia a correr outra vez ao padre confessar-se. E havia, por exemplo, outra coisa, que era os exames de consciência que vinham, enfim, naqueles pequenos livros, não eram bem os catecismos, eram os livros de devoção, por onde a gente seguia muito a questão dos exames de consciência. De facto, havia imensos pecados que na altura eram, hoje em dia a gente chamaria pecados veniais, mas na altura era uma grande confusão. E à cautela, eu lembro-me disso, que também tem alguns episódios divertidos até, porque à cautela a gente confessava-se de tudo, embora às vezes se confessasse até de coisas absurdas, dizendo que era sem má intenção. E eu lembro-me que uma vez
confessei-me de uma coisa qualquer completamente absurda. E disse, sem má intenção, e o padre que estava a confessar ficou convencido que eu era atrasado mental e apanhou uma fúria. Lembro-me disso. Lembro-me também de um contemporâneo meu que se confessou que tinha 8 anos ou 9, que tinha cometido adultério. Mas quer dizer, mas também sem má intenção. Quer dizer, havia de facto esse mundo, que era um mundo curioso, é um mundo que, aliás, eu acho que está muito... Enfim, em alguns escritores portugueses ainda aparece, por exemplo, eu acho que aparece, por exemplo, muito em alguns filmes de Fellini. Quer dizer, é um mundo simultaneamente de muitos interditos, mas onde acaba também, exatamente como são muitos interditos, e alguns são completamente absurdos, ao mesmo tempo há também um convívio, digamos, com esse lado do mal, digamos, com esse lado da tentação, da luxúria, que é muito interessante, e o Fellini apanhou isso, sei lá, em alguns dos seus filmes. Apanhou o Amarcord, por exemplo, tem muitas dessas passagens. E, portanto, a passagem depois, portanto, o concílio, digamos, numa certa liberalização, enfim, que também temos que ver que também teve custos, não é? Teve custos, exatamente, teve uma crise enorme de quantidade, por exemplo, de sacerdotes que saíram das ordens, etc. Houve também um preço, digamos, em termos grande. Mas, de facto, mudou para um outro... E, de certo modo, para mim e para a minha geração, o Papa João XXIII ficou muito, muito, muito ligado a essa transição. Quer dizer, depois nós, mais tarde, já com outra maturidade, com outro conhecimento, tivemos uma noção melhor ou maior das implicações políticas, das implicações... E em Portugal também, de facto, temos o fenómeno do progressismo católico, que já vinha um bocadinho antes, mas que aí se acentuou muito porque teve, de certo modo, uma abertura de Roma, não é? Acabou por ter, de certo modo, nessa altura, uma abertura de Roma. De alguma forma, aliás... E, portanto, aquela ligação que havia, eu assisti muito a isso, porque era miúdo, mas ainda me lembro, as pessoas mais velhas contavam, quer dizer, uma das coisas, um dos apoios muito fortes que o regime, e nessa altura ainda, portanto, Salazar, tinham, era, de facto, a massa dos católicos, que exatamente porque tinham passado um mau bocado na Primeira República, havia uma identificação forte do regime exatamente com os católicos, com o campo. É preciso ver que também todo... Ora bem, isso sobretudo em algumas elites da burguesia, até da sociedade em Lisboa, e um pouquinho também no Porto. No Porto o fenómeno na altura foi ainda muito, muito, muito ténue, mas refletiu-se exatamente numa certa quebra a nível de elites, praticamente. Já houve depois alguns fenómenos que, enfim, também, mas nessa altura não se dava por isso, eu não dava por isso. A nível das organizações católicas, da própria JOC, etc. Mas a nível de elites houve, de certo modo, uma passagem que também coincide um pouco com já voltamos a isso, que vale a pena. Mas antes disso, já me gama. Esta igreja pré-conciliar, se não tivesse evoluído, teria morrido? Não, desculpa, a pergunta não é comigo. Não é consigo. Não, quando digo que teria morrido, quer dizer, a igreja a igreja, sobretudo nos mundos envolvidos. Não acho que teria morrido, mas teria ficado mais reduzida no seu impacto na sociedade e possivelmente teria dado espaço para as igrejas evangélicas e para um laicismo mais acentuado, mas sobretudo teria, digamos, aberto o caminho para alternativas vindas de um campo abstrato da reforma que não tinha tido materialização em Portugal e que encontraria aí algum espaço, tanto mais que essas organizações têm apoios e têm
para se poder expandir, mas não sei se isso também produziria algum resultado. Possivelmente era o aumento de um campo de indiferença, de afastamento dos atos litúrgicos tal como estavam programados e concebidos, embora fosse possível que as pessoas não abandonassem o íntimo das suas convicções, mas pelo menos se fossem retraindo progressivamente de uma prática liderada por aquele tipo de instituição. Portanto, haveria aí um certo desfazamento. Eu penso que é a consciência disso que leva João XXIII. É porque João XXIII, por exemplo, 23, numa questão que é muito sensível com Pio XII, que é a relação com os judeus e o Holocausto, ele é alguém que procura, inclusivamente, ele não foi considerado justo entre as nações, o João XXIII, mas há quem defenda que ele devia ser, ao contrário de Pio XII, que tem sempre aquela discussão sobre, aqueles debates sobre se fez tudo o que podia ter feito. João XXIII é feito bispo no tempo ainda do Pio XII. Ele tem como elemento fundamental da sua formação o bispo de Bérgamo, que é também nomeado por Pio XII, Marini Tedeschi, que é um homem muito avançado para a época. E ele é designado seu secretário particular e acompanha muito a ação pastoral. E é muito influenciado pelas ideias dele. Isso marca-o profundamente. João XXIII não é um teólogo, embora tivesse sido ocasionalmente professor de teologia do seminário, mas é um homem dotado de grande sensibilidade pastoral, de grande sensibilidade para o contacto humano, o facto de ser de uma família muito numerosa, de origem rural, nas proximidades de uma cidade grande, e também a circunstância de rapidamente esses elementos terem sido valorizados pela própria Igreja. Ele faz o serviço militar, em infantaria, e depois, na Primeira Guerra Mundial, faz o serviço militar primeiro como cabo como sargento, na área da saúde, e depois como capelão, e aí já é capitão. Ou seja, é alguém que tem essa origem familiar, é alguém que tem essa experiência de contacto com a guerra, porque a Itália entrou em guerra, e depois é projetado nos círculos da Igreja de Roma por essa ligação que tem ao bispo Tedeschi. E aí vão escolhê-lo, digamos, para a área diplomática. Ele tem posições na Bulgária, na Grécia e na Turquia, e adquire contacto e conhecimento por essa via com o quê? Com o mundo islâmico e também com as igrejas ortodoxas. Por isso ele vai ser alguém muito aberto a esse diálogo. Em segundo lugar, na Turquia, ele vive o problema dos judeus e toda a forma como foram tratados pelo nazismo, e ele está na origem da salvação individual de um vastíssimo número de judeus que, graças a ele, conseguiram obter vistos para transitar e mudar de países. Isso é também um conhecimento que ele tem e que é muito importante depois. A seguir, ele é colocado no final da Segunda Guerra Mundial como núncio em França durante 7 anos e tem que lidar com a questão da depuração e das pressões da resistência francesa no período primeiro do de Gaulle e depois da Quarta República para o afastamento de alguns dos bispos mais implicados com o regime de Pétain. Isso também lhe dá uma experiência para lidar com um país, digamos, mais laico, um país onde a separação entre Igreja e Estado é algo que tem um contorno efetivo.
mas também para perceber o que é o mundo depois de toda essa mudança que foi a Segunda Guerra Mundial. Depois é designado para dirigir a congregação da Propaganda Fidei, que no fundo é a congregação que trata da evangelização, de como transmitir o catolicismo ou a povos que ainda não são, ou mesmo aos próprios povos que, sendo, precisam de ser refrescados na sua memória. Portanto, ele tem uma grande preparação. E ele tem também, portanto, ele vem de Pio XII por via Tedeschi. Isso dá um certo conforto, porque João XXIII não é um progressista radical, é um homem aberto. Ele vai ter confrontos com a teologia da libertação, com a questão do celibato, com a questão da contracepção, mas é um homem aberto, muito aberto na área económica e social. Isso ele herda do bispo de Bérgamo, que era um homem muito empenhado na ação social e também no apoio ao Partido Popular Italiano e a uma certa demarcação dos católicos em relação ao fascismo italiano. Portanto, aí também, sem grande exagero, mas com alguma convicção. E depois, ele é alguém também que percebe que a Igreja tem que se ajustar às coisas novas. Daí, ele tem duas grandes encíclicas, a Pacem in Terris, que é mais voltada para a questão internacional, depois da crise dos mísseis de Cuba, da ideia de um confronto internacional. Mas é uma encíclica muito influente. É a mais influente de todas. Mas a primeira, sobre a atualização da Igreja, a Mater de Magister, é uma encíclica que contém uma releitura da Rerum Novarum, do 40º ano, da mensagem radiofónica de Pio XII. Portanto, é uma encíclica para ajustar valores. E a ideia central é de que a Igreja tem que refletir sobre a sociedade moderna e o que foi a sua evolução, para não atuar perante ela com a ideia de um anátema, mas sim com a ideia de enquadramento, mas com atualização dos próprios valores da Igreja. Ele diz, durante muitos anos, a Igreja foi especialista em condenar. E é necessário que, a partir daqui, a Igreja seja mais aberta à palavra perdoar, à palavra compreender, à palavra ver com um olho misericordioso aquilo que se passa e procurar perceber que mesmo as pessoas que erram podem fazê-lo não por sua culpa, mas por sua circunstância, e que é preciso ir encontrar aí um caminho para as recuperar. Portanto, ele faz privilegiar um método de diálogo com a sociedade e não de anátema contra a sociedade. Portanto, é uma versão diferente do Sílabos, embora ele tenha sempre o cuidado de fundamentar nas suas encíclicas passos de abertura gradualistas com citações dos seus antecessores, onde ele vai buscar algum conforto para a evolução que está a efetuar. Como era um homem muito simpático, aboliu logo uma série de privilégios que o Papa tinha sob a aparição cerimonial, como abriu o contacto mais direto com as pessoas, como alargou o colégio de cardeais pela primeira vez. Passou a haver cardeais africanos, fora da Europa, Japão, das Filipinas. Fez cardeal Dom José da Costa Nunes. Também isso é interessante, que era um homem aberto dentro da Igreja. E, portanto, tudo isso lhe deu uma imagem de... Bom, esta Igreja... O problema do Pio XII, até o Jaime Nogueira Pinto sublinhou isso, era aquele modelo. Mas há também o problema, é que nos últimos tempos ele estava doente e não estava ausente, era um Papa não interveniente. Sim. Portanto, a Igreja estava um pouco perplexa de uma liderança que estava a padecer uma doença muito dolorosa, mas não se sabia o resultado. E, portanto, ele veio trazer um refrescamento
brutal à Igreja. E depois a circunstância de, pela primeira vez na história, um Papa dirigir uma encíclica não apenas aos católicos, mas às pessoas de outras confissões religiosas e até sem confissões religiosas, dizendo esta encíclica está também destinada a todas as pessoas de boa vontade. Isso foi uma coisa que marcou profundamente a viragem na Igreja e deu um segundo fogo à Igreja Católica. Estamos a recordar a figura de João XXIII, que faz 60 anos que faleceu. Então, há um bocado ele fez a pergunta se a Igreja acabava, era retórica, naturalmente, já Nogueira Pinto era retórica, mas quando se olha para momentos de reforma, como foi o Vaticano II, muitas vezes há quem hesite sobre o seu real alcance. E nós sabemos que durante mesmo esse processo, um dos teólogos importantes nessa... Enfim, importantes, teve participação nesse concílio, foi aquele que viria depois a ser Papa, o Cardeal Ratzinger, portanto, primeiro, enfim, Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI, e que ele próprio foi olhando para a própria doutrina do concílio de uma forma evolutiva, digamos assim. Como é que compara as duas igrejas antes e depois? Bom, eu vivi e vivo na Igreja e como católico, com fé, claro que... Mas não lhe fazia impressão, por exemplo, as missas em latim? Não, nunca me fez impressão nenhuma, quer dizer, até porque o latim da missa era um baixo latim que mais ou menos se percebia e a gente não tinha... Isso nunca me fez... a missa em latim não me fez confusão e, aliás, às vezes até tinha uma certa vantagem porque quando se ia a sítios onde a gente não percebia a língua local, a missa percebia-se melhor com a missa em latim, não é? Não, isso não me fez confusão. Eu acho que vamos lá ver, aqui é um problema de sempre, como aqui muito bem o Jaime Gama estava aqui a salientar. A Igreja teve, de certo modo, a partir sobretudo ali da Revolução Francesa e depois dos acontecimentos, sobretudo da própria sede da Igreja em Itália, em Roma, teve, de certo modo, uma espécie quase de ostracismo em relação ao mundo, não é? Há ali um período que, de facto, começa um bocado na Revolução Francesa, tem depois aqueles episódios também da unificação italiana, em que, enfim, de certo modo, o Estado Vaticano perde o seu poder temporal, os papas, de certo modo, encerram-se e só saíram dali depois com os acordos de Latrão, com Mussolini, com o Estado fascista em 29. Portanto, tudo isso gera, quer dizer, toda esta controvérsia depois também nos problemas com os totalitarismos do século XX, as condenações a questão do comunismo, a questão do nacionalsocialismo, tudo isso. E não há dúvida que há, de facto, e isso passa-se sobretudo nesse pontificado de João XXIII e depois com as consequências do concílio, há, de certo modo, uma maior abertura não só às outras religiões, cristãs e não cristãs, quer dizer, mas há, portanto, Ora bem, o Evangelho, temos que reconhecer, o Evangelho dá essas leituras todas, aliás, a força ou às vezes a debilidade dos textos sagrados é que normalmente dão abertura para tudo, quer dizer, a gente encontra desde textos violentíssimos que justificam, aliás é muito interessante porque quando se faz uso, quem faz uso político dessas coisas, que é uma coisa que eu achei sempre terrivelmente condenável, porque acho que de certo modo é um abuso ir manipular essas palavras para justificar coisas, sejam à direita ou à esquerda, sejam autoritárias, sejam libertárias, não há dúvida que é. Agora, encontra para tudo, porque de facto é difícil encontrar um texto mais radical em termos de utopia igualitária que o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha. Mas ao mesmo tempo encontram-se textos de uma grande dureza, sei lá, por exemplo, com a expulsão dos vendilhões do templo, por exemplo, aquela passagem, quer dizer, no fundo seria uma passagem condenatória do centro, que é os neutros vomitá-los-ei, quer dizer, portanto há
há de facto... ora bem, a Igreja, historicamente, e a Igreja temos que perceber, nós católicos, nós cristãos, entendemos-la assim, é feita por homens, portanto, a sua fraqueza, quer dizer, Deus poderia ter feito como a mãe do Woody Allen nas histórias de Nova Iorque, estava lá em cima a ralhar-nos e a dar-nos, como aliás, de certo modo, o Antigo Testamento é assim, quer dizer, Deus está permanentemente, Jeová está permanentemente a intervir, não é? Manda fogos, abre o chão, está ali sempre em cima do acontecimento, quer dizer, e de facto a vinda de Cristo e a passagem para outro tempo é essa mudança, quer dizer, de certo modo deixa de haver essas permanentes intervenções, o que não faz com que as pessoas, ou que os homens, os tais homens que essa gente vê na história da Igreja, nesse aspecto é impressionante, porque há fases da história da Igreja em que praticamente os papas são de famílias importantes, italianas ou até romanas. Quer dizer, a gente vê ali séculos, são papas Médicis, papas de Ferrara, papas de Roma, Borgia. Era quase um poder temporal, mais do que quase ali, é uma coisa impressionante. Papas como Júlio II, de armadura, a cavalo, a comandar a tropa, todas essas coisas. Tudo sim, isso, para não falar dos Borgia. Quer dizer, sim, para não falar do Alexandre VI, do Borgia, não é? Que é assim, mas quer dizer, o Borgia é um exagero de uma certa temporalidade que se observava, aliás, a gente vê daí também, vê nos textos, por exemplo, do próprio Maquiavel, vê que aquilo é uma época, de certo modo, de grande revisão e em que está debaixo quer dizer, estão esses contrastes profundos entre a ligação, não é? A religião como ligação, de facto, à transcendente, e depois uma preocupação ou um domínio de coisas do mais humano e do mais dos aspectos de interesses políticos, paixões, dinheiros, tudo aquilo, tudo numa grande mistura, não é? E, portanto, foi de facto preciso também depois uma certa perseguição, que eu acho que fez muito bem à Igreja, que lhe retirou também de certo modo esse poder temporal, mas que depois também, como o Jaime Gama aqui estava a chamar a atenção, numa dada altura a levou de certo modo a isolar-se e a fazer de facto uma espécie de breviário de condenações do mundo moderno. Enfim, há uma série de papas, sobretudo no século XIX, onde há de facto todas essas condenações. E depois, lá está, nos finais do século XIX, sobretudo com Leão XIII, não é? E com os chamados papas sociais, há uma abertura aos problemas do mundo, aliás, com uma coisa até muito interessante, que eu costumo, com um erro, é evidente que o Papa não tem que acertar na sociologia, tem a infalibilidade do Papa em matéria de fé e costumes, quando ele, de certo modo, na própria preâmbulo da Rerum Novarum, vai partilhar e seguir, não é seguir, mas vai coincidir, seguir, de certo modo que era depois, a tese catastrófica de Marx, que o capitalismo está... Sim, é uma encíclica que em muitos aspectos é antiliberal, não é? É muito antiliberal, mas nem é só ser antiliberal, é que ela faz um diagnóstico da sociedade, que é cada vez há mais, os ricos são mais ricos e são menos, e cada vez os pobres serão mais e serão mais pobres. Ora, isto é na altura que se estão a formar as classes médias na Europa. É impressionante. Ainda muito... Mas estão a formar-se. Sobretudo estão a começar a formar-se nos países mais capitalismo mais avançados. Exatamente. Na França, na Alemanha, no Reino Unido, exatamente. Ora bem, portanto, isto é um... Ora, portanto, esses papas, mas de certo modo esses papas sociais fazem com outra coisa muito interessante, que a Igreja também faz o ralliement em relação à República em França. Quer dizer, os interditos, a Igreja está muito ligada à monarquia e a monarquia à Igreja, e de certo modo, e a monarquia também estava ligada um bocadinho à monarquia absoluta, tudo isso se vai desligando. E, portanto, de certo modo, há um aproximar do espírito do mundo. E depois
Agora, há coisas em que a Igreja, nesse aspecto, não se deu. Não se deu, por exemplo, na questão da vida. A Igreja continua a condenar o aborto, continua a condenar a eutanásia, não é? Quer dizer, portanto, nesses aspectos não se deu. Não, quer dizer, agora, há de certo modo uma maior adaptação, e sobretudo também há outra coisa. Isso aí foi o Papa João Paulo II fez muito isso. O Papa João Paulo II também percebeu que o mundo, que a Europa estava numa linha de descristianização, que aliás foi de certo modo reequilibrada pela Europa Oriental, chamamos-lhe assim, mas estava numa forte linha de descristianização e que, portanto, o futuro do cristianismo media-se muito mais em continentes como as Américas, não é? Ele faz, de facto, essa linha. Bem, enfim, eu penso que é muito. E João Paulo II e João XXIII, de certo modo, terá sido muito... embora fosse um pontificado muito curto, não é? Foi um pontificado muito curto e o próprio concílio, ele praticamente abriu no fim já do seu pontificado. Mas não há dúvida que ficou, pelo menos simbolicamente, para bem ou para mal, não é? Ficou ligado, de facto, a essa mudança. Jaime Gama, óbvio, enfim, tendo com a religião uma relação diferente, mas estando nos Açores, como é que sentiu que na sociedade portuguesa e nesse particular microcosmos foram sendo recebidas estas transformações que vieram do Concílio Vaticano II? Olha, o Concílio teve seguramente repercussão, é evidente, mas eu acho que teve mais repercussão o Papa João XXIII e as mensagens da Mater de Magistra e, sobretudo, da Pacem in Terris, porque acho que é ali, pela primeira vez e pela divulgação que esses textos têm, uma transposição para dentro da Igreja e fora da Igreja de um conjunto de debates, porque os temas dessas encíclicas não são muito temas de teologia, são mais temas nem de liturgia, nem de organização são interna. São temas políticos e sociais, de alguma forma, não é? São os temas que estavam em discussão, quer no plano político, quer no plano cultural. E, portanto, quando esses documentos surgem e começam a ser discutidos, e há até colóquios que se fazem, uns nas sacristias, outros, eu lembro, no liceu, em associações onde havia uma certa tolerância para poder reunir, na imprensa, de uma certa forma, há aí uma lufada de ar fresco, porque as coisas estavam muito ritualizadas e repetitivas, e com aquilo há uma certa dinâmica que é, aliás, bem absorvida, por exemplo, pela Ação Católica, que pega nessas temáticas e as transporta para um debate vivo. Para mim foi uma coisa admirável. Eu estava a Pacem in Terris, apanha-me no final do 5º ano do liceu, e João XXIII vem em simultâneo com John Kennedy. Sim, coincidem temporalmente, não é? Portanto, coincidem. Sim. E isso é um efeito cruzado. Eu lembro, porque no meio tradicional católico, depois há sempre aquela contra-reação, há sempre quem nos empreste o Porque Não Sou Cristão, do Bertrand Russell, os Sermões da Montanha e a Cova dos Leões, do Tomás da Fonseca, que eram os antídotos anticlericais que mais facilmente saltavam para a propaganda anti-fidei, se assim pode dizer. Mas então, a mensagem da Pacem in Terris sobrepõe-se a isso, porque vem trazer a questão dos direitos, a questão do reconhecimento
das novas classes trabalhadoras com direitos, reflexão sobre o capital, o trabalho, reflexão sobre os direitos políticos, da reunião, da associação, a noção de que as mulheres estão a adquirir uma maior participação na vida pública, na família, na educação, no emprego, dentro da própria Igreja. E depois também toda a introdução da temática da liberdade dos povos e da descolonização, que também traz ali um contributo muito forte a uma discussão que não existia, porque não podia existir nessa altura no país e passou a existir. Bom, é óbvio que a mensagem fundamental da Pacem in Terris não é publicada na íntegra na imprensa portuguesa, porque aparentemente a censura não deixa. O Papa João XXIII, temos que perceber, também tinha uma orientação política que é necessário recortar. Ele, por exemplo, proíbe a democracia cristã em Itália, proíbe os bispos de fazerem campanha eleitoral nas eleições locais para a democracia cristã. Ele, de certa forma, procura reeducar a democracia cristã e favorece um pouco o diálogo com os socialistas e os sociais-democratas, sem excluir uma ponte tênue para o Partido Comunista Italiano, mas na base apenas da discussão de infraestruturas, não de doutrinas. Mas tem o cuidado de dizer que aquilo que a Igreja está a defender quanto ao direito de participação na vida política, quanto à liberdade de reunião, que é compatível com o essencial dos regimes democráticos corretos. Ele distingue também, tem a qualidade de fazer essa distinção e dizer isto que nós dizemos é compatível com aqueles regimes políticos em que a democracia é praticada de uma forma correta e de uma forma exigente. E depois, em relação, por exemplo, à própria propriedade, tem salvaguarda o direito de propriedade individual, pessoal, mas diz subordinada à sua finalidade social, ou sem esquecer a sua finalidade social. E depois, em relação ao próprio poder político, tem uma reflexão muito interessante, que é a dizer necessariamente para nós o poder político tem uma fundamentação numa ordem divina, portanto Deus é que justifica a existência do poder, ele é necessário, mas ele é executado e exercido por homens. E esse poder tem também que ter a consciência dos seus limites, do seu controle, da sua fiscalização. E tem que ter, sobretudo, a noção de que o poder humano, o poder político, o poder dos Estados, como sociedades politicamente organizadas, é um poder que visa como finalidade essencial a defesa do bem comum. E esta noção de bem... Na questão da origem divina do poder, eu penso que sempre a Igreja Católica marca uma certa diferença em relação ao liberalismo agnóstico, que considera todo o poder como tendo exclusivamente uma origem humana. Não é. É o omnia potestas ad Deo, que é aquela coisa sempre... Mas sem excluir que é exercido por humanos. Claro. E que têm que cuidar de o exercer dentro de certas normas, dentro de certas balizas, e que têm o cuidado de o exercer para uma finalidade essencial, que não é a apropriação individual dos resultados desse poder, mas sim aquilo que é benefício para todos se poderem desenvolver. E a encíclica Pacem in Terris insiste muito no direito e no dever de as classes menos favorecidas acederem à educação, ao ensino, à segurança social, à proteção social, como forma de se valorizarem e de poderem realizar elas próprias a melhoria das suas condições de vida. Portanto, esse ideário, esse campo programático, que não é um manifesto de campanha eleitoral para um partido político, mas é um guidance programático
que fixa uma orientação em termos de valores. E está muito bem trabalhado. É a primeira vez que aquilo é produzido atualizando, de facto, o que tinha sido à altura inovatório na Rerum Novarum no 40º ano, mas que estava um pouco em crise com a Segunda Guerra Mundial, com as descolonizações, com as transformações políticas, com o que a própria sociedade tinha visto modificar-se. E daí esse documento é um documento recentrador. Claro que depois, nas franjas, obviamente nas franjas surgem o problema dos padres casados, em que João XXIII, era, digamos... Enfim, bastante ortodoxo, digamos. Sim, mas os autoriza depois facilmente se desvincularem do sacramento da ordem e a poderem ter acesso à comunhão. Isso é uma política também, digamos, de reconciliação e de misericórdia em relação a esse sector. Muito importante. Depois, em relação aos padres operários, tolerância e abertura. Mais severidade em relação à teologia da libertação e à questão, digamos, do que se pode chamar um desvio de ultra-esquerda de um sector católico que, de certa forma, vem... Mas é a questão da violência aí, sim, a violência armada. Um sector católico que vem nesta abertura, mas que depois, sobretudo na América Latina, radicaliza e, digamos, quer copiar do castrismo uma versão do foco guerrilheiro cristão, etc. E isso aí, diferenças muito claras e uma marcação muito clara. Depois também há a reação contra. Uma reação integrista. O Monsenhor Lefebvre, não é? Uma reação mais contrária, e essa reação acha que, no fundo, João XXIII é um criptomodernista. Acusação que já tinha feito também ao bispo Tedeschi, que era considerado o mestre espiritual de João XXIII. Portanto, essa luta também existiu e esses sectores também se manifestaram e também escreviam. Mas, digamos, são sectores que ficam localizados. Agora, a mensagem do João XXIII é uma mensagem que, digamos, ultrapassa o campo da Igreja Católica. Claro. E é uma mensagem que, de facto, marcou a época de uma forma indelével. É o Papa mais popular. É muito engraçado. É o Papa mais popular? Não, enfim, João Paulo II foi muito popular também. Sim, mas é muito interessante que ele foi canonizado conjuntamente com João Paulo II. Sim, e sem o segundo milagre. Pelo Papa Francisco. Enfim, em princípio seria preciso. Quis que estivesse na cerimónia e quis que estivesse a co-presidir essa cerimónia o Papa Emérito Bento XVI. Bem, nós terminamos mais um programa muito interessante. Encontramos-nos dentro de uma semana para mais um Conversas à Quinta.